Houve um tempo em que os cidadãos de Esparta não eram diferentes quaisquer outros na Grécia Antiga. Afinal, eles compartilhavam uma linguagem de cultura comum, religião e estilo de vida. Então não havia realmente nenhuma maneira de ser superior em nada. Radatos até diz: os espartanos eram os piores governados em toda a Grécia. Isso é claro, até que Esparta ficou sob a influência do lendário legislador, Igreja. Foi ele quem supostamente veio com a Constituição espartana, entre os quais estava o Agaga, um sistema de educação e formação para ser preenchido por todos os cidadãos espartanos. A maioria das cidades gregas também tinha um sistema semelhante em vigor. Foi Lekergasos que foi tão revolucionário para sua época, que permitiu que os espartanos dominassem todos que ousassem conhecê-los, no campo e em seu auge. Permitiu-lhes permanecer invictos por mais de 150 anos. Neste vídeo, vamos revelar os métodos fascinantes por trás de Lekergasos, sistema de formação inovador. Enquanto Lekergaso olhava para o preguiçoso cidadãos medíocres de Esparta, ele decidiu que as pessoas precisavam de um conceito diferente de educação. No centro dessa ideia estava sua crença de que saudável, disciplinado, capaz e encorpado, essenciais para uma sociedade bem-sucedida e funcional. Então seu sistema deveria ser estendido a todos os jovens cidadãos espartanos, masculino e feminino, e embora as meninas foram excluídas do mais rigoroso e sistema extremo do Agogat, eles ainda deveriam realizar os mesmos exercícios que os meninos, como lutar e correr. Como se acreditava que ambos os pais tinham que estar em condições de pico para produzir a melhor prole possível. Aos nossos olhos modernos, o sistema de Lecurgose representa um experimento interessante e extremo, que não pode ser replicado hoje. O que aconteceria se toda a comunidade foi isolada do resto do mundo e criado por meio de disciplina constante, exercício físico e resistência à luta, com estes sendo mantidos como uma norma social e razão da existência de cada indivíduo? Em teoria, isso produziria uma sociedade perfeita de indivíduos difíceis, com qualidades embutidas para mostrar respeito, suportar as lutas da vida e sempre lutar pela perfeição. Mas agora, vamos ver como Lecurgos implementou sua ideia em um sistema real e se alcançou os resultados pretendidos que ele queria. Para os meninos, o sistema foi dividido em 3 categorias: crianças, adolescentes e adultos jovens. A primeira categoria era muito semelhante na ideia. Para um internato moderno, jovens espartanos deixariam suas famílias para aprender letras, poesia musical, canto e esporte. Outras cidades-estado gregas tinham um sistema semelhante, mas confiou em pedagogos privados para ensinar seus filhos. O sistema espartano, por outro lado, era mais comunitário, em que um homem foi escolhido para estar no comando dos meninos, como seu pseudônimos ou supervisor. Este papel altamente importante de trazer a próxima geração de espartanos estava aberto apenas para aqueles que eram elegíveis para a eleição para os cargos mais altos. Era o trabalho do supervisor, para garantir que os jovens espartanos se tornassem engenhoso, disciplinado e acostumado à extensa atividade física. Mais importante, embora, como o escritor Plutarco bem coloca, o Agoge era uma escola de obediência. O supervisor recebeu poder para punir os meninos como ele achou adequado e sempre comandou um grupo de meninos mais velhos com chicotes para impor suas punições. E para garantir que os meninos nunca ficassem sem um supervisor, ele permitiu que cada cidadão assumisse seu papel quando ele não estava por perto e ordenara aos meninos que fizessem o que parecesse apropriado. E sim, os cidadãos também foram autorizados a punir os meninos se eles fizeram algo errado. Por essas razões, os meninos estavam acostumados a ser respeitosos com todos e só falava quando falado com... Xenofonte até escreve isso. Os meninos sempre andavam por aí com um olhar baixo, para não provocar ninguém. Esta instilação de disciplina pesada e respeito foi o primeiro passo de seu treinamento. Quando os meninos de outras cidades gregas se tornaram adolescentes, eles foram libertados por seus pedagogos e professores particulares. Ninguém estava mais no comando deles. Adolescentes espartanos, no entanto, apenas entraram em sua segunda fase do Agoge. Lacurges reconheceu que estava nessa categoria etária, ao passar pela puberdade, que os meninos são os mais aventureiros e problemáticos. Então, de acordo com seu sistema, ele impôs ainda mais dificuldades e trabalho aos meninos. Eles deveriam ter apenas uma capa para se aquecer o ano todo, e tiveram que andar descalços para fortalecer os pés. Para Lekergas acreditava que se seus pés estivessem devidamente acostumados, eles poderiam correr mais rápido e pular mais alto do que qualquer um em calçados. Nessa idade, eles também foram ensinados a lutar com armas e marchar coletivamente, em total silêncio sob o ritmo da música. As marchas silenciosas seriam usadas como uma arma psicológica na batalha. Como a maioria dos exércitos não teve a disciplina para fazer isso, e seria compensador para qualquer um testemunhar um exército sem emoção e confiante, enfrentá-los curiosamente. Dança coletiva. Conhecido como peidícios, também foi realizado pelos espartanos. Essas danças de guerra eram essencialmente repetitivas, movimentos compostos em braços completos e armadura, que fortaleceu inúmeros músculos e o corpo e melhoraram seu equilíbrio e coesão globais.
Como você provavelmente pode dizer agora, o treinamento espartano não foi focado em crescimento muscular extenso de qualquer tipo. Em vez disso, visava melhorar a velocidade, agilidade e memória muscular. Então poderíamos esperar que o corpo espartano médio não fosse excessivamente musculoso, mas em vez disso ágil e magro, carregando peso e músculos suficientes para um desempenho físico ideal. Elogiando este ponto, é o fato de que os jovens espartanos nunca estiveram totalmente sentados e estavam sempre com fome até certo ponto. Xenofonte explica que era para encorajá-los a roubar, mas se algum fosse pego roubando, eles receberam uma surra não tanto pelo ato de roubar, mas por ser pego fazendo isso. Tudo isso fazia parte do segundo estágio de seu treinamento, que garantiu que eles fossem engenhosos e tinham uma alta resistência à fome e à dor. Até mesmo sua resistência ao frio foi constantemente testada, como se banhassem nas águas frias do rio Uraltas. Sob o parecer concreto que tomar banho em água quente fez de alguém um covarde. O tema recorrente no sistema de racionamento de Lekergas, treinamento e vestuário jovens espartanos, era torná-los mais autocontrolados do que em relação às suas necessidades. Em outras palavras, isso deixou os meninos mais desprezados e indiferentes por terem menos e bens pessoais. Isso foi na esperança de que, quando uma situação difícil inevitavelmente se apresenta, cidadãos espartanos teriam maior probabilidade de se recuperar e cuidam de si mesmos em comparação com outros gregos, que estavam acostumados a receber pequenos confortos e luxos para discipliná-los ainda mais. Eles foram ordenados em público a esconder as mãos sob a capa. Caminhou silenciosamente e manteve os olhos fixos no chão. Xenofonte até diz que é mais provável que você veja uma pedra falar, ou uma estátua de bronze virou os olhos do que eles, que reservariam suas palavras apenas quando faladas. Quando os meninos se tornaram jovens, Lekergas concentrou mais tempo e esforço neles, porque ele acreditava que eles eram o maior patrimônio da cidade. Nesta fase, ele se concentrou especialmente em trazer à tona seu senso de competitividade. Trabalhou em equipe porque ele acreditava que a melhor maneira de ter os homens se esforçam ao limite de suas habilidades. No mundo de hoje, isso pode ser visto nos esportes profissionais. Lycurgus fez um ótimo trabalho ao implementar essa mentalidade. Para fins de guerra, Xenofonte explica como ele fez isso. De todos os jovens, ele designaria 3 líderes fortes para cada mão escolher os 100 melhores entre si para estar em sua equipe. Cada um dos 3 líderes também teria que dar uma razão para cada escolha e rejeição. Então esses líderes e seus grupos escolhidos seria colocado em várias atividades e batalhas contra os próprios homens que rejeitaram. Isso resultou em muita competição, como cada homem selecionado queria provar que ele pertencia lá, e cada um rejeitado queria provar que foi subestimado. Nos dizem que as competições que se seguiram foram sempre ferozes, com cada homem se esforçando pela vitória de seu grupo. Competição tão intensa, até resultou em brigas entre os membros dos grupos. Mas sempre foram separados e punidos, para lembrar a cada homem que sua competição interior nunca deve estar acima de sua obediência à lei. Podemos imaginar que seus concursos se estenderiam mesmo no campo de batalha, onde, embora o grupo esteja lado a lado, cada um se esforçaria para superar o outro e ser o último a fugir. Ao contrário do recrutamento das legiões romanas, onde os homens foram selecionados com base na estatura e força, pode-se dizer que cada homem ou mulher espartana estariam em ótima forma quando entrassem na idade adulta, e qualquer um pouco mais baixo ou mais magro do que o resto saberia como compensar em velocidade e vigor. Podemos dizer com segurança, o sistema de Lycurgus garantiu que cada cidadão fosse um recruta digno, para quando a necessidade surgisse. Quando os espartanos cresceram fora de sua jovem idade eles foram adulta, finalmente dispensados do treinamento físico, mas lascivo garantido por normas sociais, que sua prontidão para a batalha e busca pela excelência continuou. Por exemplo, a caça continuou sendo a atividade de lazer mais popular para eles, pois estimulou muitas das dificuldades militares e deu-lhes um desejo de permanecer fisicamente apto e mentalmente consciente. O casamento também foi um motivador, como apenas quando os espartanos estavam em ótimas condições, onde eles permitiram casar e ter filhos. Como Lycurgus acreditava que isso produziria essa prole mais forte, ele levou ainda mais longe, fazendo com que seja desaprovado que os casais passem muito tempo juntos, pois afetaria negativamente seus espíritos competitivos. A última norma social, e de longe a mais brutal, foi colocado em prática para desencorajar a covardia. Qualquer um que fugiu de uma batalha estava sujeito a viver em desgraça constante. Em todos os aspectos da vida, em qualquer reunião social, eles teriam que desistir de seus assentos para homens mais jovens. Eles teriam que dar lugar a todos, e até mesmo em suas próprias famílias. Eles teriam que criar as mulheres. E não temos permissão para nos casar e ter uma família própria. Além de tudo isso, eles fariam. Tem que pagar uma taxa por ser um covarde enquanto eles vivem. E poderia ser espancado. Se eles já tentaram agir como se fossem inocentes, em público covardes tiveram que suportar as vidas mais desonrosas, que motivou muitos a preferir morrer em batalha do que tomar seu lugar. Você acha que o sistema de Lekergas atingiu seu objetivo de moldar perfeito soldados cidadãos, ou seus métodos eram um pouco excessivos e brutais?
Deixe-nos saber nos comentários abaixo. E se você acha que os espartanos eram durões, confira o impressionante treinamento dos legionários romanos, que acabaria conquistando até os espartanos. E nos avise qual antigo programa de treinamento produziu o mais resistente dos guerreiros